Tá? Então, depois do custo da mão de obra direta, custo direto de produção, que é o somatório disso aqui, simples. Aí, depois, custos indiretos, overhead, depende de como que a empresa lida com isso aqui, mas é extremamente importante. Aí você chega no custo total de produção. Aí, depois, os projetos de investimento, despesas administrativas, comerciais e financeiras, e aí você chega na projeção do balanço. Tá? Eu tenho 6 slides lá para passar rápido sobre o controle orçamentário. Eu vou passar aqui bem rápido, super tranquilo. E aí eu vou dar um tempo para vocês nos grupos de refletirem sobre isso daqui no trabalho que vocês vão me entregar. Tá certo? Depois você vai falar da prova? Só seria a produção, porque eu não tenho. Não sei se tem alguma coisa a mais. Eu tenho 7 Então, olha lá, controle orçamentário. Muito simples, né? Ou seja, depois que você montou o seu orçamento, você vai fazer um controle disso, vai fazendo o acompanhamento, ok? Daquilo que foi realizado, vai comparar com o orçamento original e vai tomar medidas preventivas, medidas corretivas, certo? Vai ter um processo decisório aí. Esse processo decisório tá, envolve medidas preventivas e corretivas, análise das causas das variações, descoberta de falhas, revisão de plano. Isso aqui é um PDCA melhorado aí. Agora, importante, um sistema de controle orçamentário, isso aqui é importante, tá? Façam um asterisco aqui, que eu posso perguntar isso para vocês no próprio. Características de um sistema de controle orçamentário. Isso é importante, porque às vezes a gente vê em organização, pode parecer muito simples, né? Mas às vezes o pessoal das organizações deixam passar. Então, olha lá. Ajustado, o sistema de controle orçamentário tem que ser ajustado à estrutura administrativa da organização. É lógico. Não dá para você controlar tudo. Você tem que ver qual é a estrutura que você tem para controlar. Eu já peguei muita gente que fala assim, o que você quer controlar? Eu falo, quero controlar tudo. Quero tudo na palma da minha mão. Não dá, cara. Não tem como. Então tem que ser ajustado àquilo que você tem de estrutura. Isso aqui, voltado para a administração por exceção. O controle administrativo tem que buscar a exceção, não a regra. Você tem que buscar aquilo que está diferente. Né? Com isso, você vê o seguinte, o sistema de controle orçamentário não pode ser uma auditoria. Tá? Tem que ser algo para ajudar a empresa a aprender. Não ser um caça às bruxas. Tem que ser repetitivo e relacionado a períodos específicos e curtos. Por que repetitivo? Você cria um processo de controle orçamentário. Tá? E períodos curtos, porque se você deixar passar um período muito grande para fazer um controle, pode ser que não dê mais para controlar. Até que tipo fazer uma reversão de lançamento errado. Com certeza, se você deixar passar muito tempo, você não pega mais. Ou não dá mais para corrigir. Adaptados à necessidade do usuário principal, então você tem que entender quem que é o usuário principal do sistema de controle orçamentário, tá certo? Aliás, quem são os stakeholders ligados a esse controle orçamentário tem que estar ajustado nele. Tem que ser simples, de fácil compreensão, não adianta elucubrar muito. Informações essenciais, não pode ter muita coisa, tem que ser aquilo que é essencial. Às vezes você resolve isso com poucos indicadores, tá certo? Preciso, preparado e apresentado sem demora, com certeza, isso aqui, construtivo. Tem que servir para aprender. Não pode ser uma auditoria, não pode ser uma caça às bruxas. Isso aqui tem que ajudar a empresa a aprender, a empresa a aumentar a sua maturidade na gestão. Eu posso te perguntar, pedir para você citar alguns e explicar, tá? A montagem de um sistema de controle orçamentário é bem simples. Você terminou o orçamento, elaborou ele, aí aprova o orçamento, divulga o orçamento, aí apura aquilo que foi realizado, analisa as variações, divulga os relatórios de desempenho e faz uma revisão no orçamento. Isso é um PDCA emitido à vez. Isso aqui é importante também. Quando ocorrerem variações, né, qual é a conduta que a gente tem que ter? Então vamos lá.
se a variação não foi significativa. O que é uma variação não significativa? E o percentual que não variou foi pequeno. Depende, variou 0,5%. Controlar um copinho do café. Aí você fala assim, pô, vou ter que fazer um relatório para dizer a causa dessa variação. Só isso aí vai te custar mais do que o que foi a mais aqui, né? Então, se a variação foi insignificante, cara, toca, né, e manda ver. Agora, e se a variação foi devida a erro de informação? O que é um erro de informação, gente? O quê? Uma premissa equivocada pode ser um erro de informação? Porque o orçamento, ele é o que mesmo? Ele é uma grande estimativa. Para você estimar, você precisa assumir premissa. Ou seja, é impossível estimar sem assumir premissa. Então, se foi devido a um erro de informação, possivelmente a uma premissa errada, o que você faz? Qual é a conduta? Aí você fica doido, você fica começar a revisar. Aí você fica treinado. Ajusta a premissa, ajusta a informação que está errada. Certo? Não tem jeito. E se a avaliação foi devido a uma decisão administrativa? Será que existe isso? Tem. O diretor da área toma uma decisão e fala, não, vai ser assim. Sabe aumentar o bônus. Aumentar o bônus. Eu passei por isso. Eu contei ontem para vocês daquela associação de advogados que eles me contrataram para montar o orçamento deles. E eu montei o orçamento, fiz todas as premissas, fiz tudo isso. E quando eu falei para vocês que aproximadamente 10% do faturamento deles vinha de associação, 10% a 20%, e o restante era de eventos. E eu montei todo um orçamento para o ano seguinte. E quando eu apresentei o orçamento, em cima daquilo que eu tinha de informação, o resultado do ano seguinte da empresa ia ser em torno de R$400 mil negativo. Né? E aí eu fui apresentar para o presidente dessa associação. Mostrei todas as premissas, tudo, tal, mostrei para ele. E aí, o que aconteceu? Aí eu mostrei logo de cara o resultado final, falei, o resultado final é esse aqui. Né, o cara falou, pô, Davi, você quer me matar do coração? Eu falei, não, cara, eu quero justamente que você não morra do coração. Aí eu fui explicando para ele, né, como eu construí o orçamento. Aí o que acontecia? Cada vez que ele via um evento lá, que eu fiz a projeção dos eventos que ele ia realizar no ano seguinte, ele olhava o evento e falava assim, nossa, Davi, mas esse evento aí vai dar só isso de resultado? Eu falei, não, Davi, não é só isso não, dá muito mais. Eu falei, não, cara, é isso. Aí eu mostrava para ele onde que eu tinha pego os números. Inclusive, quando eu montei esse orçamento, eu fiz um cenário otimista, um cenário mais provável, fiz um cenário pessimista. Fiz os 3 cenários, eu apresentei os 3 cenários para ele. Né? Como? Os meus 400 eram otimistas. Os 400 mil eram mais prováveis. Era o mais provável. Era o mais provável. Aí, só que o otimista que eu coloquei não chegava nem perto das aberrações que ele começou a falar para mim. Porque ele falava assim, não, Davi, esse evento vai vender muito mais do que isso. Eu falava, não, cara, não vai vender, porque isso aqui eu peguei dado histórico, eu fui consultar aqui, isso, tal, não sei o que lá, falei com tal pessoa, a gente fez isso aqui, fizemos uma reunião, tal, e chegamos nesse número. Não, vai por mim, Davi, vai por mim. Ó, muda aqui para tanto. Foi, cara, muda, Davi, deixa eu ver como é que vai ficar. Aí ele mudava lá a quantidade de venda daquele evento. Aí o resultado, pum, subia. Agora sim, agora está ficando bom. Resumo da ópera, ele fez isso com todos os eventos que eu tinha orçado lá para ele. De 400 mil negativo, foi para 200 positivo. Ele falou, esse é o meu orçamento, Davi. Eu falei, não, cara. Isso aqui é fruto do seu devaneio, da sua loucura. Eu falei, isso é fruto da sua loucura. Você recebeu? Isso não é o seu orçamento. Com certeza tá. Só tá bom, hein? Aí ele falou, não, Davi, é isso mesmo. Eu falei, cara, não é. Isso é loucura. Não, Davi, é esse orçamento que eu vou aprovar. Mas eu falei, mas não é esse que eu vou te entregar. Não é esse que eu vou te entregar. O que eu vou te entregar é o meu que eu fiz. Tá? Então você vai validar para mim, no meu relatório final de consultoria, esse aqui que eu fiz. O seu, eu não aceito. Tá certo?
Eu falei, tá bom. Aí eu fui lá, fiz o relatório de consultoria, entreguei o arquivo que eu fiz. Resumo da ópera, chegou no final do 3º mês, março do ano seguinte, ele me chamou. Ah, e detalhe, quando eu montei isso para ele, eu também montei um novo modelo de negócio, que eu entreguei junto, uma sugestão de um novo modelo de negócio, para ele lidar com essa associação de advogados. Tá certo? De forma que que eu falei para ele, cara, a sua empresa aqui virou uma empresa de telemarketing. Você não é para ser isso. Você não é uma empresa de telemarketing. Você tem uma estrutura de telemarketing aqui, o pessoal vendendo. Eu falei, não é assim. Você tem que encarar cada evento como um projeto. Eu falei, você tem facilidade de conseguir patrocinadores? Eu falei, primeiro você orça quanto vai te custar o evento. Aí você vai atrás dos patrocinadores, consegue todo o patrocínio e aí você garante que o evento está pago. Aí depois você vende. E o que você vendeu é o seu lucro. Tá certo? E outra, essa estrutura que você tem aqui, esquece, cara. Tira, manda todo mundo embora. Terceiriza o telemarketing. Não precisa ter uma estrutura dessa. A sua estrutura tem que ser muito pequena. Eu falei, muito pequena. 2, 3 pessoas aqui resolve isso tudo. Não precisa ter 20 como você tem aqui. Né? E ele não fez nada disso. Aí quando chegou o final de março do ano que vem, ele me chamou desesperado, que não estava acontecendo nada do que ele tinha previsto, tá? E aí ele quis implantar aquele novo modelo de negócio. Eu falei, safado, agora você quer, né? O bicho já estava puxando os cabelos, tinha perdido 3 meses. Tá? E aí mudou. Mas é o que eu falo para vocês. Variação devido à decisão administrativa. Isso ocorre na empresa. E aí, muitas das vezes, você não vai ter alçada para resolver isso aí, né? Mas vai ter que informar o que aconteceu. Bom, variação não controlável, embora identificada. Me dá um exemplo de uma variação não controlável, embora identificada. Demanda, pode ser. O que mais? Câmbio. As premissas. As premissas, não é? Infração. Tá? Então, se é uma variação não controlável, quer dizer que você não pode fazer nada a respeito dela. Mas é identificada, então legal, identifica e faz os ajustes necessários. Isso aqui, ó, variação cujas causas precisas não são identificáveis. Aí é mais complicado, né? Se você não consegue identificar as causas, aí é mais complicado. Talvez necessite uma revisão de todo o seu orçamento para tentar identificar a causa. O que pode ser, gente? Uma variação cujas causas precisas não são identificáveis. O que poderia ser um exemplo? O que seria uma causa não identificável? O quê? Aquela salinha lá que o senhor foi visitar. Aquilo lá, ele era identificável. Ele não havia sido identificado por uma falha no processo. Tá? Uma causa precisa, uma causa que não é identificável. O quê? Avaria? Tem uma máquina, tá uma goteira, goteirou, queimou a máquina. Não, mas a goteira você não está contando com isso. Aí está mais ligado a risco, né? Tá? Uma causa não identificável é aquilo que você olha no seu orçamento, ok? Houve uma variação no orçamento e você não consegue chegar na causa dele. Por exemplo, se forem vários problemas, você não consegue saber a origem. Uma coisa que causou outra, que outra, você não consegue saber a origem dele. Tá certo? Pode estar ligado, por exemplo, a pessoal. Poderia ter uma causa não identificável relacionada a pessoal? Pode. Sabotagem, por exemplo. Pode ser? Algum outro exemplo?
Fraude durante algum tempo ela pode ser não identificável, tem empresas que vivem com isso aí durante muito tempo. Né? Fraude, furto, ok? Por exemplo, furto de energia. Pode acontecer. O furto de água. Alguém muda alguma coisa e você passa a pagar uma água que não é sua. E você não consegue identificar isso. Tá certo? Então, você pode ter alguma coisa relacionada a isso. Isso aqui é problemático. Tá? Isso é bem problemático. Bom, sobre controle orçamentário, é isso. O que a gente vai fazer agora? Só para relembrar. A gente começou no primeiro dia falando, a gente escreveu aqui no quadro inteiro, né, aquelas questões iniciais sobre o ambiente empresarial, tá lembrado? A gente fez uma reflexão bastante grande sobre isso. Tá? Então isso aqui foi o portão de entrada na disciplina. Depois a gente falou sobre planejamento e controle gerencial. Falamos algumas coisas aqui sobre planejamento e controle gerencial. Essa aqui foi a introdução. Fiz aquele monte de perguntas. Aí chegamos no planejamento e controle gerencial. Aí fizemos uma reflexão sobre planejamento, o que era o plano, o que era o planejamento, ok? Falamos aí um pouquinho dessas estatísticas e aí, só para corroborar uma coisa que eu falei antes. Não fiquem com a ideia de que às vezes uma empresa, porque ela é grande, ela tem tudo certinho. A Enron era uma das maiores empresas de energia do mundo. Ela quebrou. Por fraude. A Parmalat praticamente quebrou também. A Tyco, que aqui no Brasil virou TE Connectivity, também. Então não é só porque a empresa é grande que ela tem tudo certinho. Vou deixar isso bem claro. E essa pesquisa aqui do Manques e do Steel não foi só uma empresa pequena, foi uma empresa grande. Então, às vezes a gente fica com a ideia de que tem empresa, que tem governança, tem isso, tem aquilo. A Petrobras, em tese, também tinha governança, lembra? A Petrobras também tinha governança. Olha o que aconteceu. E eu vou dizer para vocês, não se surpreendam se nas empresas vocês perguntarem para gestores o que é governança, tá? E o cara falar uma tremenda asneira para você. Tem muita gente que não sabe o que é governança. Aí a gente falou um pouco sobre isso, falamos um pouco sobre planejamento estratégico, aí vimos aí as dimensões aqui, né, essa matriz de intensidade, dimensionando planejamento e controle. Aí chegamos nas 3 dimensões do planejamento e controle, falamos aí das dimensões temporais, estruturais e comportamentais. Aí chegamos nesse quadro aqui, que mostra a ligação da estratégia organizacional com o orçamento. Falamos de sistema de informação, isso aqui é muito importante. Tá? Isso aqui é muito importante. Você tem que ter muito claro isso daqui. Tá? Porque se você não tiver um sistema de informações que suporte, tá, todas as etapas de orçamento, todo o seu esforço de orçamento vai ser jogado fora. Então isso é fundamental. Nos dias de hoje não dá para você não pensar em sistemas de informação. Aí, falamos aqui, estendemos um pouquinho aquela ideia, né? E vimos aqui a integração dos sistemas de informação. Lembrando que isso aqui vai ser uma entrega do trabalho de vocês, né? Tá certo? Lembrando que essa integração dos sistemas de informação, não importa que tipo de empresa seja, sempre vai terminar aonde? Na contabilidade e da contabilidade para o orçamento. Ok? Sempre vai terminar assim. Aí entramos na parte do orçamento, vimos a conceituação do orçamento, refletimos um pouquinho sobre os 3 conceitos de orçamento aqui. Aí eu frisei para vocês que o orçamento é uma estimativa, a estimativa não é precisa,
mas a estimativa exige técnica. Tá? Aí os benefícios, né, que o orçamento dá. Aí falamos sobre os tipos de orçamento, fizemos um debate aqui sobre todos eles. Lembrando que vocês vão ter uma entrega sobre isso, vão ter que produzir um documento aí, sei lá, de 1 ou 2 folhas explicando cada tipo de orçamento. Tá? Os tipos de orçamento vocês têm que saber também. Aí, por último, chegamos no penúltimo, aliás, chegamos no processo orçamentário, vimos o conceito do processo orçamentário, limitações e vantagens, os 4 orçamentos básicos aí, segundo o SAR, orçamento das receitas, dos gastos, de capital de caixa. E aí vimos o modelo do Fresat, né, do processo orçamentário. Eu falei para vocês, os vários autores que existem, que falam de orçamento empresarial, cada um deles tem o seu modelo. Na essência, eles são extremamente parecidos, extremamente parecidos. E por que você adotou do Fresat? Porque o Fresat eu achei que ele é tranquilo de entender e é bem fácil de aplicar, talvez. Plano de suprimentos, produção e estocagem. Tem um slide na frente que mostra isso. Aí a gente falou, né, sobre cada item desse daqui das etapas aqui do Fresat, começando com os princípios gerais de planejamento. Eu falei para vocês que vocês precisam conhecer esses princípios também, precisam saber explicar cada um deles. Explicar em poucas palavras cada um deles, ok? Então isso aqui é importante também. Aí tem a explicação de cada um deles aqui. Aí falamos de diretrizes orçamentárias, falamos de cenário econômico, cenário mercadológico, cenário político. Premissa é extremamente importante. Lembrando que o Beethoven falou para vocês ontem sobre isso, ele frisou também. Tá? Então, premissa é a base do orçamento. Se a premissa não for bem assumida, o seu orçamento não vai servir para nada. Tá? Aí tem a entrega 3. Aí entramos na etapa operacional, então a gente foi vendo cada um dos tipos de orçamento, né, de plano orçamentário que a gente cria, tá certo? Até chegar aonde a gente chegou hoje, certo? E culmina aí com a etapa financeira, que é a projeção do balanço, da DRE e do déficit. E aí falamos por último aí do controle orçamentário. Ok? Com isso a gente passou o programa inteiro que eu falei para vocês. A gente teria na disciplina uma parte conceitual, que é extremamente importante, teríamos discussões, a gente teve discussão em todas as aulas, e teremos a parte prática, que é mexer com planilha mesmo, ok? Com isso a gente passou por toda a disciplina, todos os objetivos que a gente tinha que atender lá, a gente atendeu, a gente passou por todos eles. O que a gente vai fazer agora nesses minutos que faltam? Eu vou querer que vocês se unam nos grupos que vocês têm e vocês reflitam sobre isso daqui, ó. Tá? Qual vai ser o fluxo, o processo da composição do orçamento dessa empresa que vocês escolheram para trabalhar? Por exemplo, a indústria começou assim. Eu quero saber o seguinte, de vocês, qual vai ser? Por exemplo, quando você fala assim de estimar a produção, de estimar matéria-prima, o que vai ser? Como é que vai ser? Na verdade, eu quero que vocês já pensem como vocês vão fazer o trabalho, tá certo? Que vocês saem daqui mais ou menos direcionados, tá certo? Isso aqui vai direcionar todo o trabalho de vocês. Você vai entender o fluxo de produção desse orçamento. Tá claro? Vamos lá então? Pode se reunir. O quê? O dia 17 de abril, né, a gente combinou, que é uma terça-feira. A prova de vocês é dia 2, não é isso? Pessoal, prova. Palavra mágica.